Nas semanas anteriores, lemos as devocionais do livro, estudamos nos grupos pequenos, estudamos na escola bíblica discipuladora, ouvimos mensagens nos domingos, nas quartas-feiras. E o tema da primeira semana foi visão, onde nós abordamos a necessidade de termos a visão de Deus para os homens sem Cristo. A segunda semana teve como tema a situação, onde nós refletimos que a situação de todos os homens é a morte espiritual, pelo fato de estarem afastados da glória de Deus, e de como Deus fez para reverter a situação do pecador, daquele que estava perdido, daquele que estava nas trevas, e estão em algumas situações. E nesta noite, dando prosseguimento à nossa campanha, vamos caminhar juntos para entendermos que consagração, essa é a vontade de Deus para a vida do ser humano de uma maneira geral. Não é somente da igreja. Deus não morreu pela igreja, Jesus não morreu pela igreja, Jesus não ressuscitou pela igreja, Jesus ressuscitou pelo homem, pela pessoa, pelo pecador. A coisa mais importante para Jesus somos nós. Não são as coisas, são as pessoas. E Ele morreu por nós quando ainda éramos transgressores, pecadores, alienados, afastados, destituídos da glória de Deus. Isso é um amor profundo. E nós vamos ler o texto que vai servir de base para a nossa meditação durante a semana, a começar de hoje, Romanos 12, versos 1 e 2. Você pode acompanhar aqui no telão. Vamos ler com atenção a passagem bíblica. Eu quero que você, ao ler, procure identificar-se com esse texto. Como igreja, você como igreja está sendo isso? Veja só, Paulo escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloquei vontade aí, caixa alta, maiúscula, sublinhado, para chamar a atenção. Vontade de Deus. Nós já abordamos em outras ocasiões este assunto da vontade de Deus, mas nunca é demais ampliar nossa visão sobre esse assunto. Sabemos que Jesus foi muito categórico sobre fazer a vontade do Pai. Para Ele, fazer a vontade de Deus era a sua comida, era o seu alimento principal. Ele diz: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E para início de conversa, temos uma colocação sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um mistério que eu preciso descobrir. Não preciso descobrir isso. Eu já sei como igreja. Você já sabe como crente que o melhor para mim e para você, como igreja, é fazer a vontade de Deus. Qual algum mistério disso? Não tem mistério nisso. O problema não é saber disso, e sim passar do discurso para a prática. Tem muita gente com uma boa lábia, um bom discurso, daquilo que pode fazer, daquilo que gostaria de fazer, e daquilo que pretende fazer, mas não faz. E fácil, aquele que tem um discurso na ponta da língua, que não faz aquilo que diz, é desmascarado. Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar aqui para vocês e disser: gente, eu sou super-homem. Aí vocês: oh, o pastor é super-homem. Aí uma criancinha aqui começa a rir, diz: pastor, então voa.
E aí, meu discurso, para impressionar, e até impressiona alguns que querem, né? Tem muita gente que quer ver o herói. Aí a criancinha me desmascara. Pastor, se o senhor é super-homem, voa. Se você é santo, se você é crente, não é o seu discurso, é o que você faz que vai provar. Sou filho de Deus. Prova. E a aprovação não está no seu falar, está na sua ação e na sua reação. É muito fácil nós falarmos. O discurso sai da boca e pode impressionar e enganar o coração dos que ouvem, mas a prática sai do coração e vai direto alegrar o coração do Pai. Essa é a diferença. O discurso sai daqui, da boca. A prática sai do coração e vai direto agradar o coração de Deus. Deus só interessa nosso sacrifício se for pela obediência. Primeiro Samuel 15, 22, está escrito na palavra de Deus, diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Hoje, nós temos muitos sacrifícios feitos pelas igrejas. Tem gente que veste roupa de algodão cru, tem outros que raspam a cabeça, tem outros que fazem promessa. Por que devemos buscar sempre fazer a vontade de Deus, gente? Por que Deus quer que a gente faça sempre a sua vontade? Existem 3 adjetivos que qualificam a vontade de Deus, segundo Romanos 12, que nós lemos aqui. 3 adjetivos. Nós devemos fazer a vontade de Deus porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A não ser que você não goste daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito, aí é outra história, outra questão. Mas se você quiser algo na sua vida que é boa, agradável e perfeita, essa é a vontade de Deus. Quando eu saio da vontade de Deus, eu vou experimentar algo que não é bom, eu vou experimentar algo que não é agradável, algo que não é perfeito, e aí eu sofro. Você sofre se você não estiver dentro da vontade de Deus. Por isso que Jesus comparou fazer a vontade de Deus como uma comida deliciosa, que alimenta, que dá sustância. Por que boa? Porque tudo que Deus fez e faz é bom e de excelente bom gosto. A vontade de Deus é boa porque tudo que Ele faz e fez é bom e de excelente bom gosto.